Oi, gente! Bom dia para quem me ouve cedinho, para quem já quer começar o dia com essa dose de conhecimento sobre a mente humana, esse enigma que é a nossa cabeça, essa coisa maravilhosa. E boa tarde ou noite para quem me ouve depois, porque, meu querido, minha querida, toda hora é hora para ter mais conhecimento, mais saúde mental e mais bem-estar. Tá bom? E qual é o tema de hoje? Qual é? É transtorno de personalidade borderline, um dos transtornos que fazem parte de um grupo chamado de Cluster B, junto com os transtornos antissocial, narcisista e histriônico. Esses transtornos, eles são agrupados porque eles compartilham algumas características, como a desregulação emocional, as alterações no senso de si, quer dizer, em como a pessoa percebe a própria identidade, e uma propensão a raciocinar, a se comportar e a se relacionar com os outros de uma maneira errática. Ou seja, a pessoa muda de acordo com o vento. Agora te trata muito bem e daqui a pouco te trata muito mal. E tem também a propensão para o drama, quer dizer, as menores contrariedades podem virar uma tempestade imensa num copo d'água, percebe? Bom, o termo borderline, ele tem suas origens na psicanálise. Borderline significa limite, uma linha que marca uma fronteira. Nesse caso, a fronteira entre a neurose de alto funcionamento e a psicose mais profunda. Então, pessoas com borderline, elas tendem a ter dificuldade em analisar os seus próprios pensamentos e os seus próprios comportamentos. Elas têm muito pouca autocrítica. Por isso, para elas, o problema parece que está sempre no outro. E essa dificuldade, ela torna a autorregulação, o autocontrole muito mais difícil e limita, inclusive, a eficácia da psicoterapia, que vai tentar justamente assim, fazer a pessoa se voltar mais para dentro dela mesma e chegar a conclusões diferentes de simplesmente culpar os outros. E embora o transtorno borderline seja às vezes meio romantizado nas artes, o fato é que pessoas com essa condição têm um risco significativamente aumentado de suicídio, ela tem dificuldades significativas em relação à saúde física e mental e muitos problemas de relacionamento e profissionais, ok? E como é que a gente sabe que uma pessoa tem isso? Olha, o diagnóstico, ele é feito quando uma pessoa apresenta pelo menos 5 de 9 características presentes no transtorno. E essas características, elas precisam se apresentar cronicamente e consistentemente, tanto na vida profissional da pessoa, quanto na vida pessoal ou na relação com ela mesma. E que características são essas? Bom, elas vão desde a instabilidade emocional diante de situações comuns, de coisas do dia a dia, que a maior parte de nós leva numa boa, até sentimentos crônicos de vazio, esforços frenéticos para evitar o abandono real ou o abandono imaginário, e também a ideação paranoica transitória, quer dizer, paranoias temporárias. Achar, sei lá, que a esposa tem um caso com o porteiro porque ela estava falando com ele no interfone, coisas assim, tá? Agora, só quem pode fazer o diagnóstico é um profissional de saúde mental, que é uma pessoa que estudou para isso e que tem os recursos necessários. É importante que se entenda isso para ninguém sair chamando o povo de borderline por aí, beleza? Ok. E o que é que causa, então, o transtorno de personalidade borderline? Olha, ele parece ser causado por uma combinação de fatores genéticos e também de fatores que estão no ambiente em que a pessoa se desenvolve. Sendo que muitas vezes, mas não sempre, ele está relacionado a adversidades vividas durante a infância. Pois é, e na maioria das vezes, o transtorno borderline vai ocorrer junto com outros problemas, como a depressão maior, os transtornos de ansiedade, as dependências de substâncias como o álcool e os transtornos de estresse pós-traumáticos. E toda pessoa que apresenta o transtorno, todas elas têm sinais e sintomas idênticos? Não.
Existem centenas de combinações possíveis entre os sintomas do transtorno, mas é possível falar em pelo menos 3 subtipos clinicamente significativos do transtorno borderline. Existe o tipo não lábil, que corresponde a mais ou menos 10% dos casos. As pessoas nesse grupo, em geral, não têm histórico de situações adversas na infância. Elas apresentam menos desregulação emocional, são mais estáveis, são menos impulsivas e também têm uma probabilidade menor de sentir dissociação quando estão angustiadas. A dissociação é uma sensação de não saber exatamente quem se é, de ver o mundo externo como se fosse um sonho, uma coisa irreal. A pessoa se desconecta dos próprios pensamentos e sentimentos. É um mecanismo de defesa da mente diante de uma situação dolorosa. Esse grupo não lábil tem pouca probabilidade de passar por isso. Um segundo tipo de personalidade borderline é o dissociativo paranoico. Mais ou menos 55% das pessoas com o transtorno estão nesse perfil. E esse grupo, ele apresenta níveis significativamente mais altos de sintomas dissociativos e de sintomas paranoicos, mas em comparação com o terceiro perfil que a gente vai ver já já, né, esse segundo grupo tem um senso de si que é mais estável e também tem menos probabilidade de tentar fazer coisas absurdas para evitar o abandono. De toda forma, esse segundo perfil foi associado a um risco aumentado de comorbidade, ou seja, de ter diagnósticos adicionais ao longo da vida, como depressão, ansiedade e dependências. E as pessoas nesse grupo dissociativo paranoico também apresentam taxas mais altas de experiências adversas na infância, em comparação com o grupo anterior, que era o não lábil. Por fim, existe um terceiro perfil, o interpessoalmente instável, que é cerca de uns 34% das pessoas borderline. Esse perfil, ele apresenta o maior nível de esforços frenéticos para evitar o abandono real ou imaginário, apresenta também aumento dos sintomas de raiva, de agressão e de instabilidade nos relacionamentos. E assim como no segundo perfil, esse terceiro grupo tem taxas mais altas de experiências adversas na infância em comparação com o primeiro grupo que a gente viu. Tá. E por que é relevante conhecer os diferentes perfis que existem dentro de um transtorno de personalidade? Porque esses estudos permitem que os clínicos pensem mais claramente sobre o transtorno e identifiquem o foco mais adequado do tratamento para cada pessoa, ajudando os pacientes a viverem mais plenamente, ou seja, abraçando os desafios e as oportunidades da vida com mais compaixão por si mesmos e pelos outros. E a pessoa leiga, aquela que não é profissional de saúde mental, deixa de ter aquela visão estereotipada de que toda pessoa que sofre de um transtorno é igual e cabe numa caixinha. Sem falar que essa psicoeducação ajuda as pessoas a se conhecerem melhor e se sentirem que precisam, a buscar a ajuda necessária para superar ou para aprender a lidar com as suas limitações. Ninguém precisa passar uma vida inteira refém de um transtorno. E se você curtiu esse episódio, meu querido, minha querida, não esquece de deixar o teu like, de compartilhar nas tuas redes e de marcar essa tua presença no nosso próximo encontro, que já está marcado. Não dá para faltar. E se você ainda não é inscrito, meu anjo, se inscreve agora e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo novo, tá bom? Muito obrigada pelo luxo da tua companhia, valeu demais por essa escuta maravilhosa e eu vou te esperar no próximo episódio, toda ansiosa desde já. Um beijo no teu coração, valeu!